Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite e toda a sua família. Hoje eu quero ler com vocês um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. E nós vamos ler do verso 11 até o verso 17. O texto diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu quero compartilhar com vocês e dizer para vocês nessa noite que Jesus, ele é o referencial de uma vida feliz. Jesus, ele é acompanhado aqui nesse texto, diz que ele é acompanhado pelos seus discípulos e também ele é acompanhado por uma grande multidão. E ele se aproxima da cidade chamada Naim. Quando ele estava se aproximando à porta da cidade, Naim tinha uma distância de mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Naim significa agradável. E de repente, Jesus ele se depara com uma situação triste. Ele se depara com uma cena de choro. Ele se depara com uma cena de angústia. Diz o texto que uma multidão estava acompanhando um funeral. E uma mulher que havia perdido o seu único filho e também já havia perdido o seu marido. E é interessante perceber que no século I, o valor da mulher era a família. E aqui a gente começa a imaginar como que essa mulher estava se sentindo. Ora, já havia perdido o seu marido, agora perde o seu único filho. E ela começa a pensar um futuro marcado pela solidão. E Jesus caminha em direção a esta mulher e profere essas palavras: não chore. E não é fácil, talvez numa situação dessa, você chegar até uma família que está vivendo uma luta, a perda de um ente querido, e dizer para ela: não chore. Mas foi exatamente isso que Jesus disse. E eu entendo que toda palavra que profere de Jesus, ela traz para a gente conforto, ela traz para a gente felicidade. Toda palavra que profere de Jesus, ela traz para a gente a paz, uma paz que o mundo não pode oferecer na nossa vida. E Jesus então profere essa palavra e aquela mulher, talvez, eu não sei o que ela entendeu naquele momento, mas eu aprendo aqui, irmãos, 3 verdades nesse episódio de Jesus. A primeira verdade é que ele se solidariza com a nossa dor e nos encoraja. No versículo 13,
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. No meio daquela multidão, Jesus se importou com aquela mulher. Jesus se importou com aquela mulher que sofria. É importante a gente recordar que no mundo nós temos uma média de 8 bilhões de pessoas. E essas 8 bilhões de pessoas são olhadas, são visualizadas por Deus. E eu e você estamos no meio, fazemos parte dessas 8 bilhões de pessoas. Em Provérbios 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. É muito importante a gente perceber e recordar e lembrar que, independentemente das nossas angústias, independentemente dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, existe um Deus que está olhando para nós. Os olhos de Deus estão atentos às nossas vidas. E no meio dessas 8 bilhões de pessoas, Deus sabe da particularidade de cada um de nós. E por isso, muitas vezes, Ele chega para mim, Ele chega para você e repete essas mesmas palavras. Não chore, eu estou contigo. Ele sabe se você está triste, Ele sabe do problema que você está vivendo, se é financeiro, se é emocional, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe se você está angustiado, Ele sabe se você está vendo um problema familiar, Ele sabe que se você está com ansiedade, Ele sabe onde está a tua dor. Ele sabe onde está doendo. E por isso Ele diz, Ele continua dizendo até hoje, para mim e para você, não chore, eu estou aqui. E nós podemos confiar, porque Jesus é aquele que é o amigo real, o amigo verdadeiro de nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. A segunda verdade que eu aprendo com esse texto é que só Jesus pode mudar nossa história. Por isso, irmãos, é por isso que a nossa fé jamais ela pode se esvair. No versículo 14, o versículo 15 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam e disse-lhe: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. O poder de Jesus devolveu o sonho daquela mulher. O poder de Jesus devolveu a alegria àquela mulher. O poder de Jesus devolveu àquela mulher a esperança de viver. E qual é o teu sonho? Qual é o nosso sonho? Às vezes o nosso sonho já foi sepultado, às vezes são tantas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem ao nosso derredor, que nós sentimos que os nossos sonhos, eles já foram sepultados, eles já não estão mais naquela linha de esperança que aconteça na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus, Ele pode ressuscitar os nossos sonhos. Amém? Você precisa renovar sua esperança. Você precisa renovar a sua fé em Jesus de Nazaré. Terceira verdade que esse texto me ensina e que eu aprendo aqui é que é preciso fazer parte da multidão que segue a Jesus.
Irmãos, se a gente observar esse texto, havia aqui duas multidões. Uma era aquela que estava ao redor de Jesus, juntamente com os discípulos, e a outra multidão era aquela que Jesus encontrou. Eu diria aqui que a multidão que estava ao redor de Jesus era aquela multidão que estava desfrutando da presença dele, que estava desfrutando dos ensinamentos dele, que estava desfrutando do aconchego dele. E a outra multidão que está registrada aqui no versículo 12, é aquela multidão que estava representando a tristeza, porque eles estavam acompanhando um funeral. Eles estavam sendo solidários, uma multidão que estava sendo solidária à mulher que perdeu o seu único filho. E, portanto, esta multidão representa aqui a multidão de tristeza, a multidão de angústia, a multidão de desespero. Mas a outra representava o aconchego de Jesus, porque estava ali próximo a Jesus. Presta atenção um pouquinho agora, eu quero dizer para você. Jesus, ele é o único que pode renovar a tua esperança nessa noite. Jesus é o único que pode renovar a tua fé. Nos momentos difíceis, nos momentos que nós vivemos neste mundo. E este momento que estamos vivendo, eu percebo que muitos irmãos já estão cansados. Muitos estão entristecidos. Irmãos, já no Brasil, mais de 6.000 pessoas morreram. É muita gente. Nessa crise aí da pandemia, mais de 6.000 pessoas morreram. Agora, imagine vocês como estão as famílias dessas pessoas. E por isso eu quero reafirmar com vocês que a única coisa que vale a pena neste mundo é preservar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de desespero, nós vamos sentir o aconchego de Jesus. Então, a multidão que eu e você precisamos fazer parte, não é a multidão da tristeza, não é a multidão mas é a multidão que desfruta a presença do Senhor Jesus. É a multidão que desfruta do aconchego de Jesus. E por isso que eu quero dizer para você hoje, que esses momentos que a gente está vivendo são momentos passageiros. São momentos de provações? São momentos de provações. A nossa igreja nunca ficou um domingo sem prestar culto a Deus, eu digo no sentido ali, em comunhão com vocês, ali no templo. Todo domingo, todos os domingos. Mas eu não tenho dúvida que nós estamos passando por um momento de provações. Mas são nesses momentos que a gente precisa dizer a Jesus: eu te amo, eu estou do teu lado, eu estou segurando as tuas mãos, eu estou recebendo dos teus ensinamentos, eu estou em comunhão contigo. Porque Jesus, ele olha a sua dor. E só ele, irmãos, só ele pode adentrar no nosso coração e na nossa alma e dizer: não chore, eu estou contigo. E ele é o único que pode trazer esse conforto. Por isso eu quero dizer para você: fique no meio da multidão que representa o aconchego de Jesus, que representa a presença de Jesus. Não permita, não deixe
que a sua fé se esvazie. Não desista dos teus sonhos, porque Jesus jamais vai desistir de você. Não desista dos seus sonhos. Fala com Ele onde está doendo. E Ele vai trazer o conforto para a tua alma. Deixa Ele ressuscitar os teus sonhos nessa noite. Renova a alegria no teu coração. Viva o dia de amanhã na expectativa de um dia melhor. Levante de manhã e agradeça a Deus, porque você está com saúde. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Porque milhares já perderam. Agradeça a Deus pelos detalhes da tua vida. E coloque em pauta aquilo que você espera, aquilo que você sonha para você. E não permita que esse desânimo, não permita que essa angústia, que essa coisa que está doendo, retire de você a presença do Mestre. Ou melhor, não permita que você se retire da presença do Mestre. Mas fica junto dele, caminha com ele. Perceba com ele os milagres da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça nessa semana. E eu sinto que nós viveremos dias de glórias, dias abençoados, dias gloriosos na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.